A reforma trabalhista gerou muita repercussão no Brasil. A mesma passou por modificações ainda no dia 11 deste mês e desagradou a maioria dos trabalhadores. Visando ajustar alguns requisitos que haviam sido estipulados pela reforma, houve uma segunda modificação nesta última terça-feira. Esta é uma medida provisória do Poder Executivo Federal. Houve uma mudança bastante importante que atingiu vários direitos dos empregados. E a questão toda é que essa discussão dessa reforma que teve, dessa alteração da lei, não passou por um debate junto à sociedade em geral. Ela foi uma votação rápida no Congresso Nacional e que pegou de surpresa muitas das decisões a todo mundo do mundo jurídico, inclusive os próprios empregados, sindicatos, que gerou toda essa confusão, discussão, melhor dizendo, que tem tido por aí. Teve uma alteração mais recente agora, que foi uma medida provisória, que foi sancionada na última quarta-feira, no dia 14, já mudando a parte da legislação que tinha sido reformada anteriormente, que entrou em vigor no dia 11 de novembro, quando foi no dia 14, essa lei que passou a estar vigente no dia 11, já sofreu modificações até relevantes. A lei trabalhista é uma norma que ela regula a relação empregatícia entre empregado e empregador. Ela estabelece os direitos dos empregados, estabelece as obrigações dos empregadores, assim como também estabelece quais são as obrigações também do empregado, dentro de um contrato de trabalho que é firmado entre as partes. O que muda com a reforma trabalhista? Confira os detalhes. Com relação ao teletrabalho, antes a lei não previa nenhuma regra a respeito do trabalhador que exercia suas funções em casa. Hoje, passa a ser previsto na lei, que também determina a realização de acordo a respeito do fornecimento de equipamentos e do gasto com energia e outros recursos. Com relação ao salário, antes eram contados como salário nos cálculos dos encargos trabalhistas as comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Hoje, auxílios, prêmios e abonos deixam de integrar a remuneração, assim não serão contados nos encargos trabalhistas e no valor pago ao INSS. Com relação ao tempo que o trabalhador gasta para se deslocar até o local de trabalho. Antes, o tempo que o trabalhador gastava no deslocamento até o trabalho era contado na jornada quando o empregador fornecia o transporte. Agora, mesmo que o empregador forneça o transporte, o tempo de deslocamento até o trabalho não contará mais na jornada. Com relação ao uso de uniformes, antes a lei não tratava do uso de uniformes por parte do trabalhador. Agora, o empregador pode definir o padrão de vestimenta do local de trabalho, também pode incluir logomarcas em uniformes. A higienização do uniforme cabe ao trabalhador, exceto se for necessário produto especial. A respeito do negociado versus legislado. Antes, acordos coletivos só poderiam prever regras diferentes daquelas que estavam na lei se a Justiça do Trabalho as considerassem mais favoráveis aos trabalhadores. Hoje, será possível negociar banco de horas, divisão das férias, plano de cargos e salários, troca do dia do feriado, participação nos lucros, jornada de trabalho, home office, enquadramento do grau de insalubridade e etc. Com relação aos trabalhos intermitentes, não era previsto na legislação. Hoje, passa a exigir o contrato de trabalho em que a prestação de serviço não é contínua, alternando períodos de inatividade e de trabalho. A respeito da jornada, considerava-se antes como um serviço efetivo o período em que o empregado estivesse à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Hoje, deixam de ser consideradas como integrantes da jornada atividades como descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca do uniforme. A respeito do intervalo de almoço, antes, quem trabalhava 8 horas diárias teria o direito a intervalo dentro dessa jornada de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, para repouso ou alimentação. Hoje, o intervalo para o almoço poderá ser de no mínimo 30 minutos, desde que isso seja negociado com o sindicato e se reflita no horário do fim da jornada. Com relação à jornada de trabalho,
Antes, a lei previa jornada máxima de 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Hoje, são mantidos os limites máximos de jornada semanal e mensal, e a lei passa a prever jornada semanal de 48 horas, já contando horas extras. Também regulamenta a jornada de 12 horas vezes 36 horas. A respeito das férias, antes, 30 dias de férias por ano eram garantidas, divididas em até 2 vezes. O menor período de férias anuais teriam que ser no mínimo de 10 dias. Hoje, 30 dias de férias por ano, divididas em até 3 vezes. O menor período de férias anuais terá que ser no mínimo de 5 dias. No que diz respeito à demissão, antes, se o empregado fosse demitido com ou sem justa causa, ou se pedisse demissão, o trabalhador teria direito a receber os valores proporcionais das férias, do salário do 13º, mas só na demissão sem justa causa ele poderia sacar o FGTS, que é acréscido da multa de 40%, e teria direito ao seguro-desemprego. Hoje, além das formas já existentes da rescisão de contrato, é criada mais uma, a rescisão e comum acordo. Nesse caso, o trabalhador tem direito a sacar 80% do FGTS, acréscido da metade da multa e pode receber metade do aviso prévio se for indenizado, mas não tem direito a seguro-desemprego. E, por fim, a respeito da contribuição sindical, antes, a contribuição era obrigatória, mesmo se o trabalhador não fosse filiado a nenhum sindicato. Hoje, deixa de ser obrigatória. Assim, a partir de 2018, só vão contribuir os trabalhadores que assim desejarem. Essas mudanças têm uma validade de 45 dias e ainda podem passar por modificações. De acordo com o advogado Rony Panza, toda e qualquer decisão não pode ferir os direitos humanos previstos na Constituição Federal. Infelizmente, há pessoas que têm interpretação mais favorável ao empregado. Alguns julgadores interpretam mais favorável ao empregado, de uma maneira gritante. Há outros que interpretam mais favorável ao empregador, mas a grande maioria aplica a norma tal como ela é, dá a de direito a quem é de direito. Não fica nessa situação de ser favorável, aplica com ausência de parcialidade total. E quem anda de uma maneira correta com suas obrigações não tem dor de cabeça. E andar correto são coisas simples. Qualquer dúvida relacionada às mudanças, o empregador e o empregado devem procurar um profissional do direito para melhores esclarecimentos. A grande maioria dos artigos que foram modificados lesaram o direito que foram conseguidos no decorrer de décadas. O direito ele não é estático, não. O direito ele é dinâmico. A evolução da sociedade, isso que teve hoje, ainda vai sofrer muitas modificações a médio e longo prazo.